amo. 35, coração. Permita que o Espírito Santo haja. Eu te amo, Cristo. Nosso Deus eterno, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. E a nossa alma se enche nessa manhã do Seu santo dia, ao pensarmos no Senhor, ao enchermos o nosso pulmão e soltarmos a nossa voz para Te louvarmos, Pai. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez. Viemos aqui para encontrá-lo, para termos uma experiência com o Senhor. Eu peço, olha para cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Alguns de nós entramos felizes, alegres, realizados. Um momento bom, especial da vida. Quem sabe para outros estão vivendo um dilema, um momento triste, uma desilusão, uma depressão. Eu quero pedir a sua mão poderosa e amável sobre cada um de nós aqui, Pai. Que o Espírito Santo sopre em nós, trazendo a paz do céu, trazendo a sua graça para nos perdoar, para nos limpar, para redirecionar nossa vida, para seguirmos os propósitos que o Senhor Deus, Criador, tem para nós. Então, o Senhor que está aí no seu trono, as nossas ações de graças, Pai. Fale com a gente pela sua palavra nessa manhã.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para buscarmos o nosso Senhor. Seja bem-vindo ao Espaço Alfa. Esta é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é bom tê-lo aqui para nós adorarmos juntos o Senhor. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Marcelo, diretor do Hospital Adventista lá de Belém, juntamente com a sua esposa e si. Sejam muito bem-vindos aqui em nossa comunidade. Fazemos parte da família de Deus aqui na Terra. Uma pequena parte, uma comunidade. E durante os últimos 3 sábados nós temos pensado sobre os propósitos que Deus tem para nós como igreja, para nós como famílias, para nós como indivíduos. Ser, pertencer e transformar. Vimos na vida de Abraão, de Moisés, dos jovens hebreus em Babilônia, com o pastor Bruno, que estes são personagens bíblicos que cumpriram o propósito da vida, sendo, em primeiro lugar, verdadeiros adoradores. Em segundo lugar, pertencendo integralmente à família de Deus. E em terceiro lugar, transformando outras vidas pelo poder do Espírito Santo. Então, para mim, ficou muito claro que Deus, em seu relacionamento conosco, espera que vivamos a vida. Obrigado, Guilherme. De tal maneira que também possamos atender a estes 3 propósitos: ser, pertencer e transformar. Vamos pensar um pouquinho no nosso primeiro personagem dessa série, Abraão. Já faziam séculos que Deus não falava assim, face a face e audivelmente com alguém. Desde que o ser humano rompeu seu relacionamento de dependência com o Criador e foi expulso do Jardim do Éden, então ele perdeu essa oportunidade. Alguns homens, no decorrer da história, tiveram este privilégio, como, por exemplo, Noé. E depois de alguns séculos, aparece na história Abraão. Até aquele tempo, indivíduos isoladamente conseguiam adorar a Deus. Mas, por falta de conseguirem conexão com o Criador, os homens começaram a buscar muitos deuses. Por falta de buscarem com sinceridade o Criador, a maior parte das pessoas buscaram muitos deuses e eles criavam os seus próprios deuses. Então, nesse contexto, isoladamente, algumas pessoas ainda eram adoradores autênticos e sinceros do Senhor Deus Criador. Um deles, Abraão. Então, um dia, Deus chama Abraão. Um dia Deus se aproxima de Abraão, era uma noite, e Deus fala com Abraão, e Abraão escuta. E nessa época o nome dele ainda era Abrão. Então, Abraão, vem aqui. Abraão, quem está falando comigo? Abraão, vem aqui, sai para fora da sua tenda, da sua casa. Sai da sua casa. Vem aqui, eu quero falar com você. Abraão ele saiu no quintal da sua casa e Deus disse assim, olha para o céu. E Abraão olhou para o céu e Deus falou com ele e ele podia ouvir, Abraão, eu quero fazer de você uma bênção para a humanidade. Você está vendo as estrelas no céu? Quem é o Senhor? É o Criador? Sim, eu sou o Criador, inclusive o Criador das estrelas e o Criador do mundo. Ok, é o Senhor que eu adoro, é o Senhor que eu ofereço sacrifícios,
Pode falar que eu estou ouvindo? Senhor, Pai. E aí Deus fala, Abraão, olha para as estrelas, eu estou vendo. Abraão, você consegue contar as estrelas? Não consigo. Então, Abraão, o seu nome será Abraão e você será pai de muitas nações. Você será pai de muita gente. Você será pai de muitas pessoas. Assim como existem estrelas no céu, assim será a sua descendência. E através da sua casa, da sua família, eu abençoarei todas as famílias da terra. Essa conversa foi muito interessante, muito marcante. E ela é uma das conversas mais importantes na história da humanidade. Hoje, se houvesse uma convocação mundial, dizendo assim, todo aquele que se considera filho de Abraão, ou parte da sua descendência, venha para um grande congresso. Haverá um congresso nos Estados Unidos para todos os filhos de Abraão. E não importa o lugar que você more no mundo inteiro. Se você mandar uma carta para esse endereço, afirmando que você é filho de Abraão, você vai ganhar suas passagens e todas as despesas de visto para você vir para o nosso congresso e também terá suas despesas pagas aqui. Você faz ideia de quantas pessoas se alistariam para esse congresso? Hoje, quem se considera filho de Abraão, descendente de Abraão, vejam, meus amigos, o poder da palavra de Deus. Hoje, cerca de 3,5 bilhões de pessoas se consideram filhos de Abraão. Ou seja, a metade da humanidade hoje no planeta se considera descendência de Abraão. E o maior desses grupos, os cristãos. Nós nos consideramos descendência de Abraão. Porque o apóstolo Paulo disse isso. E agora não é pelo nascimento, mas pela fé manifestada em Jesus Cristo. Nós nos tornamos herdeiros da promessa feita a Abraão. E, portanto, ele é nosso Pai espiritual. Poder da palavra de Deus. Da mesma forma que Deus chamou Abraão para ser uma bênção para as outras famílias da terra, Deus chama também os descendentes de Abraão. Da mesma forma, é plano de Deus abençoar outras pessoas através da nossa vida. É plano de Deus abençoar outras famílias da terra através da nossa família. O testemunho da nossa vida deve anunciar ao mundo que existe algo melhor que os nossos sistemas. Ao vivermos os valores do reino de Deus, nós temos o dever de reportar a mente da humanidade ao plano original do Criador. Existe sim algo melhor e muito melhor do que os nossos sistemas sociais, econômicos e políticos. Existe algo melhor do que o socialismo. Existe algo melhor do que a monarquia. Algo melhor do que a ditadura, do que o republicanismo, do que a democracia. Um dia, João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje nós vamos refletir sobre os grandes propósitos da vida a partir de lições de nosso Mestre, Jesus Cristo. Porque ao chegar na terra, Jesus Cristo, Ele reinaugura os propósitos de Deus para a humanidade e Ele estabelece o reino dos céus aqui. Eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7.
Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus Cristo ensinou que Deus está mais interessado no que nós somos de verdade, do que simplesmente no que fazemos. Para Jesus, o fato de sermos ou não verdadeiros adoradores é crucial, é definitivo, é fundamental. Para Deus, o que você é mais importante do que aquilo que você simplesmente faz. Assim como já dizia o sábio Salomão, você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Veja aqui Mateus 7, a partir do verso 21. Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Não é toda a pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome nós anunciamos a mensagem de Deus, e pelo poder do seu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, porque vocês só praticam a iniquidade. Na sequência, Jesus fala da importância do investimento naquilo que é a base. Vejam, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu pergunto para você, temos investido naquilo como a gente conhece, naquilo que a gente conhece como integridade? Você tem investido no seu caráter, na formação de uma família que pratica as palavras de Cristo? Sabem, amigos, se queremos seguir a Cristo, se queremos que nossa existência cumpra os propósitos do Senhor Deus, não adiantará nada fazermos coisas boas se nossa motivação não for correta. Diante do Senhor, a aparência de piedade não é nada, senão algo desprezível. E Ele afirma, estou a ponto de vomitar-te, é melhor que você seja sincero. Ou é um verdadeiro adorador do Senhor, ou não é. Não adiantará termos momentos de adoração se a nossa vida não for uma vida de adoração. Se simplesmente escolhemos o que queremos praticar das palavras de Cristo. Se queremos desfrutar de sua salvação, mas rejeitamos o seu senhorio em nossa vida, não adiantará termos um ministério se o nosso serviço não for motivado pelo amor dele e para ele. Ser um verdadeiro adorador, creio que deve ser o maior alvo da minha vida. Sentado à beira de um poço, conversando com uma mulher, Jesus ele declarou, mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Pense sobre isso. Busquemos um relacionamento autêntico com o nosso Senhor. Irmãos, vamos construir a nossa casa sobre o alicerce correto, que é a rocha. Vamos praticar as suas palavras. Quer aprofundar os alicerces da sua existência e da sua família na rocha? Como? Bem, quanto mais conhecemos e praticamos a sua vontade, mais estaremos seguros. Leve sua família, seus amigos ao estudo da Bíblia através do seu exemplo. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de constante crescimento.
crescimento na graça, crescimento na fé. E isto implica em submissão a Jesus como nosso Senhor. A última música que nós cantamos falou sobre isso. Submissão a Jesus. Submissão a Jesus como nosso Senhor. Infelizmente, nós vivemos numa cultura de evangelização, onde as pessoas pensam que fé é um mero assentimento mental. É você aceitar, é você acreditar que Jesus Cristo existe e Ele é o seu Salvador. Amigos, fé bíblica implica em submissão ao senhorio de Jesus Cristo em nossa vida. Jesus ensinou que pertencer à sua família é fazer parte da comunidade do reino dos céus, como um discípulo dele. Vejamos em Mateus capítulo 12, verso 47. Mateus 12, verso 47 em diante. Jesus estava reunido com muitas pessoas dentro de uma casa. A casa estava lotada, estava cheia, como esse auditório aqui hoje. Mas mais do que isso, porque não dava para entrar ninguém. Então aconteceu isso. Verso 47. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A lição é fazermos a vontade do Pai, que está no céu. Ou seja, simplesmente assistir o culto de uma igreja não fará de você alguém que pertence à comunidade do reino. Simplesmente participar de um pequeno grupo ou servir a Deus através de um ministério não fará de você alguém pertencente à comunidade do reino. O que fará você alguém pertencente à comunidade do reino? Praticar as palavras do Pai que está no céu. E aliás, além de um relacionamento sincero com Deus, correspondendo àquilo que Ele diz em sua palavra, o que poderia nos ajudar a crescermos como uma comunidade autêntica de amor? Aliás, os dons espirituais são distribuídos para a igreja para que haja edificação mútua. Qual seria a nossa parte? Como podemos ser a comunidade de Deus numa grande cidade como Manaus? E diante dos desafios da vida urbana, onde cada vez mais as pessoas são menos naturais e mais artificiais? Bem, muito interessante a forma como Ed René explica o fenômeno urbano. Eu creio que ele acertou ao ler a cidade como algo artificial. O resultado das criações humanas. A cidade é como um lugar artificial. A cidade é o lugar da artificialidade, ele diz, que contrapõe o natural. A cidade foi criada pelos homens, contrapondo o plano perfeito de Deus, que foi o Jardim do Éden, ao qual o ser humano foi impedido de ter acesso por negar a dependência do Criador. A cidade é, portanto, o palco onde se apresenta o suprassumo daquilo que é artificial, onde, através da técnica, o ser humano manipula o natural, transformando em algo artificial. Por exemplo, ele explica: árvore é natural, muro artificial. Cachoeira é natural, rio é natural, água encanada é artificial. Pôr do sol é natural, fotografia é artificial. Conversa ao redor da mesa é natural. Filme, YouTube é artificial. O computador é artificial, o telefone é artificial, o WhatsApp é artificial. A cidade, nesse sentido, é o lugar daquilo que é artificial, onde cada vez mais aquilo que é artificial vai ocupando o lugar da naturalidade. A cidade, por assim dizer, é o lugar das coisas. Por exemplo, um suco de maçã. Com licença. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Um exemplo disso. Aqui eu tenho uma caixinha de maçã. Aqui está algo que é artificial. Leva o nome de suco de maçã. Porém, aqui tem menos maçã do que você imagina. Aqui tem essa caixinha, tem o líquido aqui dentro, o aromatizante, e assim vai. Você pode pesquisar e descobrir tudo que tem aqui. Aqui eu tenho alguma coisa que é artificial. E aqui eu tenho a maçã, que é natural. A cidade é o lugar do artificial. Aliás, quem já viu um pé de maçãs? Poucas pessoas, não? Então a cidade é esse lugar onde o ser humano apresenta as suas coisas e vai se encantando com elas. E com o passar do tempo elas se tornam naturais. Se tornam naturais. Porque simplesmente as pessoas perdem a noção daquilo que em realidade seria o natural. E o que é natural? O que é vivo é natural. O que tem células vivas é natural. Por isso alguém já disse que no mundo de high-tech, nós precisamos de high-touch. Nós precisamos de toque. Precisamos de corpo com corpo, de pele com pele, de abraço, de beijo. Precisamos ficar melado com beijo. Precisamos pegar a criança no colo. Nós precisamos de contato humano, porque o nosso contato hoje é com as máquinas. Você liga para uma empresa, uma voz artificial atende e diz: se você quer isso, tecle isso. Se você quer aquilo, tecle aquilo. Se você quer ser atendido de verdade, espere aí. Uns 15 minutos ouvindo uma musiquinha, até você ser atendido por um ser humano de verdade. Só que esse ser humano já está robotizado. Ele tem um script na sua frente e ele repete aquilo o dia todo. Ele diz, se você tenta conversar ou argumentar com ele, ele diz: sinto muito, senhor, esse é o procedimento da nossa empresa. Sinto muito, senhor, essa é a nossa política. É tudo artificial. Você não tem contato humano mais. As pessoas que falam com você já possuem uma agenda por trás. Você pode passar a vida inteira na cidade sem ter contato com gente. Vivemos num contexto de inteligência artificial, o mundo das máquinas. Isso significa que você também vai se tornando um pedaço de coisa. Está ficando uma máquina. Vai perdendo a naturalidade, a humanidade. Você precisa de gente. Você precisa de gente que sofre para fazer você chorar. Você precisa de gente que se alegra para fazer você sorrir. Queridos amigos, nós precisamos de contatos verdadeiramente humanos. Eu queria chamar o Marcelo, ele está ali filmando, para ele vir aqui, porque outro dia ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Eu acho que vai caber bem nesse momento aqui. E sabem, amigos, não é o auditório da igreja que faz isso. Por mais que nos esforcemos tendo o momento do abraço, o momento do estudo em grupo, aqui no auditório nós não alcançamos a verdadeira paixão relacional. Não alcançamos um nível de relacionamento suficiente. A igreja tem que ter microajuntamentos, microencontros, podemos chamar isso de célula, de pequenos grupos, grupo familiar. E sabem, existe uma diferença entre fazer parte do auditório e fazer parte da comunidade. Repito, existe uma diferença, você que está aqui no Espaço Alfa, existe uma diferença entre fazer parte do auditório e fazer parte da comunidade. E sobre esse assunto da comunidade, eu pedir que o Marcelo responda aqui uma coisa para mim. Marcelo, há algumas semanas, né, você me disse que
Você achava algumas coisas estranhas, mas em algum momento você disse que entendeu. Conte pra gente como foi isso e como você percebe essa comunidade. Bom dia comunidade, amigos. Bom, a nossa aproximação com a igreja, ela começou a partir de um momento de apostasia grande, né, que eu e a minha esposa, a gente estava passando, conhecemos o pastor Ricardo e a partir daí começamos a frequentar esporadicamente aqui os sábados, né, pastor dando estudo para a gente. A partir de algumas famílias da comunidade. Assim, aqui também nos apresentaram. Exatamente. Tínhamos alguns amigos aqui, a Camila, o Cristiano, principalmente. Uhum. E aí, bom, começamos a nos aprofundar, né, nessa palavra. Uhum. Só que a gente não via muito sentido em toda hora a gente se encontrar, toda hora a gente fazer uma atividade, toda hora um lembrete do Alpha Esportes, do Alpha Pet. Na nossa cabeça era meio estranho isso. Até que começamos a frequentar mais assiduamente o pequeno grupo. E aí uma reflexão, né, me veio e eu percebi que nesses momentos em que toda hora a gente se encontrava, era o momento em que a gente estava mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus. Então Jesus estava naquela sala ali com a gente conseguia sentir a sua presença e a gente chegava em casa e falava um para o outro, caramba, mas foi tão bom, né? Por que a gente tinha essa relutância no início? Quer dizer, preferia às vezes ficar em casa, no sofá, e, ao invés de rever os amigos, estudar mais a palavra. Então, nesse momento, parece que, né, caiu a ficha assim para a gente, e a gente começou a sentir uma sede muito grande de cada vez mais estar toda hora com as pessoas, porque a gente queria estar toda hora com Jesus, com Deus, e saber mais dessa palavra. E continuar nessa caminhada. A gente continua firme, olhando para frente nessa caminhada. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Que Deus seja louvado pela sua experiência, pela experiência da sua família. Isso me marcou muito. Quando nós estamos juntos, estamos mais perto de Deus. É como se o céu estivesse aqui entre nós. Isso é viver em comunidade. Isso é viver em comunidade. Então, seja parte da comunidade. Seja parte de um pequeno grupo, de um ministério. E Marcelo está ali agora. Ele não precisava estar atrás daquela câmera. Sábado de manhã, ele nem é adventista batizado, por assim dizer, mas ele está ali, tem encontrado um sentido para a sua vida, ajudando em alguma coisa aqui da nossa comunidade, para que outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que a gente faz. Então, alguém que está assistindo a gente, aí na sua casa, talvez em outra cidade do Brasil, em um outro país, saiba que uma das pessoas que está participando desse momento aqui, para que a mensagem chegue até você, é o Marcelo, o Dr. Marcelo, que é médico, durante toda a semana tem as suas diversas atividades, mas nesse momento separou um tempinho aqui para servir a Deus e a outras pessoas através dessa missão aí atrás das câmeras. Nós temos diversos ministérios aqui na nossa comunidade. E, aliás, estou muito feliz porque nessa semana nasceu mais um ministério. Então, nós temos o nosso mais novo ministério, que é o Ministério Contadores de História. E é um ministério muito interessante. A iniciativa foi da Daniele Sampaio, ela está ali, mora aqui perto. E ela juntou algumas amigas, algumas pessoas aqui da comunidade, e ela pensou assim, eu quero poder ser uma bênção para as famílias que moram aqui no nosso condomínio. E aí, ela montou esse projeto, e na última quarta-feira foi o primeiro evento que eles fizeram, e já foram 8 crianças do condomínio dela a assistir a história. Então, que Deus te abençoe, Dani, com o seu ministério.
E eu achei muito lindo o propósito do ministério nas nossas reuniões de treinamento aos sábados à tarde, viu, Ana? O propósito do ministério dela foi mais ou menos assim: levar às crianças o evangelho de tal forma que elas sejam uma influência nas suas famílias. Veja que bonito, isso é maravilhoso, né? Então, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns ao nosso mais novo ministério. E são muitos ministérios, são mais de 30 ministérios que nós temos aqui. E o objetivo de tudo isso, sermos relevantes para nós transformarmos a vida das outras pessoas pelo poder do Espírito Santo que age em nós e através de nós, especialmente quando nós estamos vivendo os valores do reino de Deus em comunidade. Então eu queria dizer isso para você. Você só será alguém que pertence realmente ao Espaço Alfa no dia que você fizer parte dessa comunidade. No dia que você fizer parte da comunidade, nós sentiremos sua falta. Aquilo que você fizer será muito importante para nós. Então, busque o Senhor. Seja um verdadeiro adorador. Pertença integralmente à família de Deus aqui na terra, fazendo as obras do Pai. E sirva ao Senhor Deus e ao próximo por amor. Sendo assim, nós alcançaremos os propósitos que Deus tem para a nossa existência. Não importa a profissão que você tenha. Não importa se você é solteiro, casado ou tem uma família grande. Todos nós podemos cumprir os propósitos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembrem-se, nessa caminhada que o Espírito Santo nos conduz, nós, se quisermos crescer, precisamos nos submeter à sua vontade. Vamos cantar mais uma vez essa música que fala exatamente sobre isso, sobre a submissão, sobre como ter esse relacionamento com Deus e se submeter a Ele, viver para Ele. Assim nós encontramos a paz e a felicidade plena, aqui na terra, já vivendo o reino do céu, enquanto estamos aqui. Daqui no dia que Jesus voltar, então, nós entremos na glória do reino do céu para sempre. Se essa é a vontade do seu coração, viver uma vida com propósitos, participar integralmente da família de Deus, sendo um verdadeiro adorador e servindo, gostaria de convidar você para nós louvarmos o Senhor mais uma vez, através desta canção. Vamos nos levantar? Aproveite esse momento para você meditar mais um pouco, refletir sobre a sua vida, sobre a sua existência e se aproxime do Pai, sinceramente. Essa é uma declaração de amor. Declare o seu amor por Jesus Cristo, pelo Senhor. A ti toda glória na terra e no céu. Esse é o seu momento com Ele. Meu Deus e meu Rei, a ti, ó meu Cristo, submisso serei.
coração, cante com a sua alma. Senhor Deus, nosso Pai querido, Todo-Poderoso, obrigado por esta comunidade, meu Deus. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de conhecer o Evangelho, pelo menos em parte, porque nós só o conheceremos plenamente quando nós encontrarmos Jesus Cristo face a face. Obrigado pelo privilégio que nós temos de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, com outras famílias, e sermos bênção para outras famílias aqui na terra. Pessoas que sofrem, pessoas que vivem amarguradas, que vivem angustiadas, pessoas que vivem em necessidade, Senhor, que falta alimento, falta saúde, onde falta o amor. Às vezes pessoas que vivem em verdadeiros palácios, mas não têm contato com gente, não sabem o que é um abraço sincero e verdadeiro, porque ao seu redor só existem pessoas interesseiras. Senhor Deus, faça da nossa comunidade uma comunidade de amor, uma comunidade do reino dos céus, onde possamos mostrar à sociedade o plano original do Criador, sendo aquilo que o Senhor espera que sejamos, sendo o próximo daqueles que precisam.
Levanta as suas mãos, Pai amado, sobre a nossa comunidade nessa manhã, sobre a minha família, sobre cada família aqui, cada pessoa. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve, que nos assiste nesse momento em algum lugar, de algum lugar. Que a sua graça seja derramada, nos tocando e nos transformando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.